Bom dia a todos, que todos possam ser muito bem-vindos à Casa de Leon Denis. Bom dia também aos nossos companheiros que nos acompanham pela internet, através do site da casa, através da Sala Espiritismo Net Brasil. Que todos possam ser também abençoados e fortalecidos nas tarefas que nos cabem cumprir. E a mim, é claro, né? Que eu possa ser fortalecida, ajudada, amparada, para que a gente possa desenvolver as tarefas que certamente escolhemos lá no plano espiritual, né? Muito antes de aqui chegarmos, escolhemos lá atrás no plano espiritual para que pudéssemos chegar nos dias atuais e, quando a tarefa se apresenta, dizer presente, Senhor, né? Então, a gente precisa do amparo, do apoio, do auxílio, porque, definitivamente, não sabemos, né, não nos lembramos, melhor dizendo, do que fizemos para assumir determinadas tarefas, né? Eu costumo brincar com os amigos dizendo o seguinte, que eu devo ter jogado algumas pedras na cruz, optei por Barrabás, e depois que ajudei a queimar livrinho em Barcelona. Pelo menos eu fiquei lá soprando ou abanando o fogo para que a chama não se apagasse, né? Para a gente assumir a responsabilidade que colocaram com a gente, né? De trabalhar com a divulgação doutrinária. Então, certamente, a gente deve ter aprontado muita coisa errada por aí afora, né? Mas, enfim, a gente agradece a oportunidade de se ressarcir diante da lei divina, né? E a gente sabe que vai morrer, né? A gente sabe que vai desencarnar. Quando será e como será, a gente não gosta muito de pensar sobre isso, né? Deixa acontecer, né? Não é deixa a vida me levar, mas deixa acontecer, né? Mas a gente, de uma certa forma, quantos relatos nos chegam até a gente, dizendo assim, quando a gente sabe que alguém desencarnou, né, alguém que conviveu com a pessoa mais próxima, diz assim, puxa vida, parecia até que a pessoa estava se despedindo. Algumas situações aconteceram que nos levam a crer que a pessoa estava se despedindo num determinado momento, né? Então, a gente imagina, pela nossa vida aqui, né, pelas situações que a gente vive no dia a dia, pelas situações que a gente experimenta no dia a dia, e que, junto dos companheiros que dividem os espaços com a gente, né? O espaço da casa, o espaço do trabalho, o espaço social. Quando a gente vai coletando essas histórias, a gente, de uma certa forma, começa a imaginar como deva ser o momento do renascimento, né? O momento do retorno à vida corporal. Porque, assim como nós sabemos que nós vamos desencarnar um dia, nós também imaginamos que nós vamos reencarnar algum dia. E, se eu fico preocupado com a minha desencarnação, é normal que o espírito também fique um pouco preocupado com a sua reencarnação. Talvez uma circunstância um pouco mais abrangente, um pouco maior, porque uma coisa é a gente falar em tese, a outra coisa é a gente vivenciar determinadas situações, né? Como a Aparecidinha colocou no início, né? Se você vai fazer, por exemplo, o jovem que chega lá na faixa escolar em que ele tem que optar por uma profissão, por uma carreira profissional, e que muitas vezes a gente sabe que ele não está nem tão preparado assim para definir a sua profissão daí para frente, né? Mas ele tem que optar por uma profissão, ele vai precisar trabalhar de alguma forma. Então, ele escolhe lá um curso para fazer. Então, ele vai lá, ele faz a prova, ele sabe que a prova, dependendo do curso que ele escolheu, é uma prova complicada, é uma prova difícil, é uma prova que tem inúmeros candidatos concorrendo para poucas vagas. Então, ele sabe que ele vai ter que trabalhar para conquistar aquilo. Ele sabe, ele tem mais ou menos a ideia de um curso acadêmico que ele vai fazer, das dificuldades que esse curso possa enfrentar, né? Mas ele não sabe, na realidade,
quais serão essas dificuldades. Ele não sabe, na realidade, se ele vai conseguir dar conta daquilo que ele está escolhendo fazer. Ele não sabe se isso vai dar certo ou não, mas ele sabe que ele tem que tentar. Porque a única coisa que a gente tem certeza que não vai dar certo é se a gente não tentar. Enquanto a gente não tenta, se você não tenta, você sabe que não vai dar certo. Se você tenta, você tem dificuldades, mas você está trabalhando para que aquilo dê certo. Então, é um ponto de interrogação. Ele tem o direito de gostar ou ele tem o direito de não gostar? Se ele vai poder abandonar aquilo ali ou não vai poder abandonar, é uma outra situação, é um outro momento. Mas ele sabe a dificuldade que isso pode se apresentar para ele. E a gente só supera as dificuldades a partir do momento em que a gente vivencia as dificuldades. Eu não posso imaginar se eu vou superar uma dificuldade X, Y ou Z se eu não estou vivenciando, se eu não estou passando por ela. Se eu passo por ela, eu me deparo com ela, com a dificuldade que ela se apresenta, com a intensidade dessa dificuldade, mas eu começo a movimentar forças na minha alma para que me ajudem a superá-la, então eu vou enfrentando. Aí eu vou saber se é muito complicado, se é pouco complicado, se tem uma complicação mediana, então eu vou saber. Mas antes de tentar, antes de me lançar a um determinado projeto, eu não sei que dificuldades podem ter. Elas podem existir na minha ideia. Todo mundo fala que isso é extremamente difícil. Todo mundo fala que isso é complicado. Todo mundo fala que para você fazer uma determinada coisa, você precisa estudar ou se dedicar muito. Mas eu tenho que me arriscar a ela, senão eu não sei como é que isso vai ser. Né? Então, assim como a morte é uma coisa certa, o renascimento também é uma coisa certa. Eu não vou ficar ad eterno na vida material, como eu não vou ficar ad eterno na vida espiritual. Eu preciso me evoluir espiritualmente, evoluir moralmente. E eu só consigo essa evolução, eu só consigo atingir determinados patamares na minha vida espiritual a partir do momento em que eu trabalhe por conseguir isso. E onde é que eu vou trabalhar para conseguir isso? Eu vou aprender no plano espiritual, eu vou me preparar no plano espiritual, eu vou me fortalecer, eu vou me preparar totalmente para isso. Mas eu só vou aprender a partir do momento em que eu estiver na minha escola, que é a Terra, que é este planeta. Né? A partir da hora que eu estiver aqui, aí eu vou saber como é que a banda toca, eu vou saber como é que as coisas acontecem. E a gente, né, ainda diz assim, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer? Não, a gente não pede, a gente implora. A gente pede, pelo amor de Deus, que surja, né, um corpo que esteja pronto para a gente. A gente implora, pelo amor de Deus, que tenha uma família, né, que tenha um casal, que tenha uma família, que aceite nos receber. Né, que aceite nos receber aqui. Então, a gente passa por uma série de dificuldades para chegar a um corpo e a gente ainda diz assim, eu não pedi para nascer, vai ter que me aguentar, eu não pedi para nascer, eu não queria nascer. Queria sim, se não quisesse não teria nascido, se não precisasse não teria nascido. Então, queria sim, né? A gente pede sim. Uma conhecida nossa, que o bebê dela nasceu com 6 meses, de 5 para 6 meses. E foi assim uma luta muito grande com ela, com ele, né, no hospital, ficou internado em UTI neonatal até completar o tempo que ele precisava, até atingir o peso, até atingir todas as condições necessárias para isso. Né? E depois que ele foi para casa, ainda teve uma série de dificuldades de adaptação dele. Tinha uma série de restrições, não podia uma série de coisas, até a imunidade dele se tornar mais intensa, né? Ele tinha uma série de limitações, né? E aí a gente brinca, né? A gente brinca com ele assim, pois é, se esse garoto algum dia disser, eu não pedi para nascer, eu digo, você não se lembra de como a gente rezou para você ficar por aqui, porque você não só pediu, mas como ele lutou
lutou, como aquele espírito lutou, passando por uma série de dificuldades durante a UTI neonatal. Era uma infecção, acabava uma infecção, aparecia outra infecção, acabava outra infecção, aparecia um outro problema, acabava um problema, surgia um outro problema. Durante todo o tempo que ele ficou lá, inúmeras dificuldades foram ultrapassadas por ele. Então, esse nunca vai poder dizer para as pessoas que não pediu para nascer, porque ele lutou braviamente pela vida dele, pela encarnação dele. Há uma pesquisadora norte-americana, doutora... Está falhando um pouquinho? Eu acho que sou eu que afasto da boca um pouco. Eu acho que eu que me afasto da boca um pouco. Isso é problema de Vânia mesmo, não é do microfone, não. Eu sei porque eu sou assim com o telefone, às vezes estou com o telefone, as pessoas, não estou te ouvindo, aí eu boto o fone na boca outra vez. Vou prestar mais atenção, mas você pode dar o toque, tá? Ela é PhD em psicologia, é americana, e ela começou a fazer uma pesquisa, lá nos anos 60, sobre reencarnação, sobre sobrevivência da alma, sobre terapia de vidas passadas. Então, ela, utilizando a terapia de vidas passadas, ela provocava uma regressão até o momento do nascimento, daquela existência. Ela observou isso durante algum tempo, é a doutora Ellen Van Brack, o nome dela. E ela começou a fazer determinadas perguntas àquelas pessoas. Tipo, foi sua decisão nascer? A decisão de nascer foi sua? Entre as tantas perguntas que ela fazia. E ela chegou à conclusão, depois analisando as respostas, que 81% das respostas que ela perguntou às pessoas, 81% disse que sim, que a decisão de nascer tinha sido deles. 19% dizia que não sabia se tinha sido convidado aquela atitude, ou não se recordavam de como foi, de como aconteceu a situação. Então, vem de encontro o que a gente vê lá no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta se o espírito ele volta à carne por sua livre e espontânea vontade, ou se ele tem ou se ele, de uma certa forma, ele é levado à reencarnação. Na grande maioria das vezes, nós optamos por voltar ao plano material, porque nós precisamos desse plano material. Nós não temos como fazer qualquer coisa fora desse plano material. Certo? Se a gente acompanhar no livro de André Luiz, Missionários da Luz, que tem um capítulo interessantíssimo, quem não leu, convido a ler, é o capítulo 14, que nos fala justamente de reencarnação, quando ele prepara a reencarnação de Segismundo. E ele vem descrevendo ao longo de todo o capítulo, vocês vão me permitir ler, alguns trechinhos pequenininhos, que mostra todo o trabalho da espiritualidade para preparar, o renascimento, a reencarnação. Não é simplesmente assim, pegou, não, você tem que reencarnar. Não é uma produção em série, que você pega e vai reencarnando. Não, existe toda uma preparação do plano espiritual para que aquele espírito possa ser recebido, possa receber aquele corpo e aquele grupo familiar possa receber esse espírito também. Então, André Luiz fala assim para a gente. Ele começa assim: Adelina e Raquel é o casal que vai receber Segismundo. E eles têm uma vida normal, mas tem alguns entraves entre eles também. E o Segismundo, que é a entidade que vai reencarnar, é levada até a casa deles, ele é levado até a casa de Adelina e de Raquel, para se ambientar com o espaço, se ambientar com a atmosfera, se ambientar com as pessoas. Ele diz assim: acalme-se, amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas e suas dores? Porque Segismundo estava assim, triste, estava com medo do ato da reencarnação também. Então, o mentor espiritual fala para ele: acalme-se, amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento?
Porque havia uma situação determinada, específica, entre o Segismundo e aquele espírito que o receberia como filho, o pai, o que seria o pai. Então, eles tinham tido eram uns desafetos, tinham tido alguns problemas em encarnações anteriores, e Segismundo, quando recebe a notícia que vai reencarnar, que precisa reencarnar, que vai reencarnar como filho dele, e vê a rejeição do pai, ele começa a ficar apavorado, né? Ele começa a ficar um tanto quanto preocupado. Como é que eu vou me reencarnar junto a alguém que não está sendo muito favorável à minha chegada? Não é verdade? Então, o mentor vai falando para ele, né? E ele diz assim: reconheço que fui um grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino, que é o futuro pai, porém, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu na recapitulação presente o perdão aos meus antigos erros. E aí o mentor fala para ele: ora, Segismundo, por que envenenar o coração? Por que não desculpa você por sua vez? Não complique a própria situação, abrigando injustificável desânimo. Levante as energias, meu amigo. Coloque-se na situação do ex-adversário, vítima no outro tempo do seu ato impensado. Não encontraria talvez as mesmas dificuldades? Tenha calma e prudência. Não perca sua bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Vamos, equilibre-se. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia com os semelhantes. Vamos analisar a gente aqui, né, na nossa situação do dia a dia. Quantas vezes a gente comete uma injustiça ou um ato que não é muito recomendável com alguém? Quando a gente faz alguma coisa com alguém e depois fala assim: puxa vida, eu não agi da maneira correta, né? E eu tento me aproximar, eu tento me justificar com aquela pessoa, né, visando que estabelecer novamente uma união fraterna, visando estabelecer uma união onde a simpatia, a fraternidade, a solidariedade possa estar presente outra vez. E, às vezes, o outro, que foi a nossa vítima, vamos dizer assim, vítima entre aspas, se coloca um pouco reticente em relação a isso, né? Se coloca um pouco com o pé atrás, né? E a gente fica assim: puxa vida, mas eu fui lá, eu pedi desculpas, e o outro não teve a capacidade de me desculpar, não teve a capacidade de entender. Mas a gente precisa analisar também a posição do outro, né? Não é justificar, mas analisar a posição do outro e entender que ele tem o direito de estar com medo, de estar com determinado receio. Ele pode perdoar, ele vai perdoar, mas a gente às vezes fica assim: puxa vida, fulano agiu de uma forma tão errada comigo, será que vai agir assim outra vez? Será que eu posso confiar plenamente nesse relacionamento outra vez, nessa relação outra vez? Então, a gente fica com um pouco, como dizem os nossos jovens, com o pé atrás, né? Mas a gente precisa compreender. Eu preciso compreender que, se talvez eu estivesse no lugar dele, eu também assim me sentiria. Então, eu preciso ter essa compreensão, essa capacidade de compreensão, para entender que pode ser difícil, mas me resta tentar, me resta arriscar em relação a esse pedido de perdão, a essa reparação, para que eu possa configurar essa amizade, para que eu possa configurar esse relacionamento outra vez. Então, é isso que o mentor fala aqui para ele. Você cometeu coisas erradas, né? Agora, ele tem lá os receios dele. Não fique pensando nem valorizando isso. Eu não vou valorizar a postura do outro, mas me coloco no lugar do outro. Será que seria fácil para mim? Será que eu tiraria isso assim de letra? Ah, não, estou aqui outra vez de peito aberto. Será que seria dessa forma? Ou será que eu também não agiria da mesma maneira como o outro está agindo comigo? Então, é como Jesus nos ensinou: faça a teu próximo aquilo que gostarias que fizesse a ti mesmo. Coloca-te sempre no lugar do teu próximo. Veja como é que você reagiria se você estivesse vivenciando as situações em que ele está vivenciando, né? Aí continua aqui a nossa história do Segismundo. Aí o mentor fala assim para André Luiz: em tais circunstâncias, sofre a criatura certos desequilíbrios em face das necessidades do regresso à carne.
Ele precisaria regressar à carne, mas ele estava lá com o seu medo, com as suas incertezas, com as suas inseguranças, que é normal a todos nós, espíritos ainda imperfeitos. Talvez no dia em que a gente se tornar espírito perfeito, nós vamos chegar lá, porque a lei que nos rege é a lei de progresso, nós não teremos dúvida, mas enquanto a gente ainda está a nível da imperfeição, a gente para e pensa, né? É assim mesmo? Será que vai dar certo? Será que eu vou ter que me ajude? Será que eu vou ter que me ampare na situação A, B, C ou D? Né? Então, o que o mentor coloca para o André Luiz, em tais circunstâncias, sofre a criatura certos desequilíbrios em face das necessidades do regresso à carne. Mas Segismundo tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos com expectativas e inquietações injustificáveis. É a nossa posição também diante das dificuldades que a gente enfrenta, não é? A gente se coloca, muitas vezes, com medo, né? Que é natural ter medo. A gente, de uma forma geral, a gente tem receio do novo. Por quê? Porque o novo não é conhecido. Eu não domino o novo. Eu não tenho plasmado na minha frente como aquele novo vai acontecer. Então, se me foge a um controle, eu começo a ficar assustado. Eu consigo me adaptar muito bem dentro daquilo que eu tenho controle, dentro daquilo que eu domino, que eu sei fazer. Mas se me coloca diante de uma coisa que eu não conheço, diante do desconhecido, diante de uma etapa que é totalmente desconhecida, é a nossa história lá do vestibular, eu começo a ficar um pouco assustado. Será que eu vou conseguir vencer as dificuldades que me serão impostas nisso aí? O que eu não posso é supervalorizar esse meu medo, o que eu não devo, aliás, né? Já, como diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não devo supervalorizar esse medo. Eu não devo permitir que esse medo me paralise diante das ações. Mas é natural que eu tenha receio daquilo que eu desconheço ainda, daquilo que eu não estou vivenciando. É o que ele coloca aqui, que o Segismundo está supervalorizando isso. Aí ele continua, mais à frente, a gente tem uma outra passagem que diz assim, no momento em que eles vão orientar o Segismundo, que é o espírito reencarnante, sobre a conduta dele, a conduta moral dele. Ele diz assim, em seguida passou a orientar Segismundo relativamente à conduta mental, aconselhando a preparar-se com todos os recursos ao seu alcance para o êxito na experiência próxima. Outros amigos espirituais das personagens daquele drama, entre duas esferas, também chegaram ao ninho doméstico, acentuando a alegria da camaradagem fraternal. Então, veja bem, tem um mentor lá que está tratando da reencarnação do Segismundo, tem os mentores espirituais do casal que vai receber o Segismundo como filho, tem o mentor do Segismundo, tem toda uma equipe espiritual que está trabalhando junto àquelas entidades, aquela entidade reencarnante, e junto aos espíritos que irão receber esse irmão, estão trabalhando, estão orientando, estão ajudando. Não há uma coisa isolada. E continua assim, comentava as dificuldades da reencarnação em vista dos conflitos vibratórios causados pela incompreensão das criaturas terrestres, quando o chefe da casa voltou ao lar interessado em cultivar as doces emoções daquele dia. Porque um pouquinho atrás houve a seguinte passagem, eles estavam jantando, lanchando, e ele estava com uma fisionomia triste. Né? E o filho pergunta para a mãe, papai está triste, está chateado? E a mãe diz que não, que ele estava cansado do trabalho que ele fazia, e chegava em casa cansado. Aí o menino convida, né? A mãe começa a explicar que não. Aí a criança pergunta se ele tinha alegrias no trabalho. Ele disse que sim, mas chegava em casa, onde ele podia dar mais vazão à sua preocupação, ele demonstrava mais esse cansaço. E o menino pergunta se ele então não poderia rezar, se o pai não poderia rezar com eles. E convida o pai a rezar com eles. Ele escuta, o pai escuta essas colocações do filho e se comove diante das colocações do filho. E naquele mesmo dia, à noite, ele combina com o filho de que eles irão fazer a prece à noite, num determinado momento. Então, ele sai para fazer as atividades dele e retorna à casa dele nesse momento. Mais à frente, o André Luiz fala assim para a gente,
Naquele momento, nosso grupo estava acrescido de 3 entidades amigas de Raquel. Raquel é quem seria a mãe da entidade reencarnante, que tinham vindo até ali igualmente, convocadas pela dedicação de Herculano, a fim de cooperarem na solução do assunto. Então, a gente vai percebendo como os espíritos vão trabalhando, como os espíritos vão chegando, para amparar aquele momento e ajudar nesse processo da reencarnação. Né? Mais uma vez falando, não somos deserdados da lei, né? Não somos o dono do mundo, diz uma frase que a gente vê estampar nas camisetas. Não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono do mundo. Então, eu não estou desamparado. Não sou uma ovelha perdida. Eu sou uma ovelha amparada. Então, as coisas não acontecem nas nossas vidas, quer estejamos nós encarnados ou desencarnados, à revelia. As coisas não acontecem assim à revelia. As coisas não acontecem de qualquer maneira. As coisas acontecem dentro da necessidade que nós temos de reajuste, de nos ressarcirmos diante da lei divina. Né? Então, a coisa não acontece assim. Então, a gente vai vendo aqui como toda a espiritualidade se move para atender aquela solicitação. Mais à frente, depois que eles fazem toda essa prece, que esses espíritos mentores chegam, esses amigos espirituais chegam, envolvem toda aquela família, envolvem todo aquele ambiente, André Luiz continua assim: agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com o Adelino relativamente à situação, que era quem colocava mais entraves em relação à reencarnação de Segismundo. Mais à frente, olha, eu estou lendo assim os pedacinhos, mas vocês vão chegar em casa e vão ler em Missionários da Luz, capítulo 14, que fala da reencarnação. O Segismundo é colocado, através do sono físico, Adelino se desliga do corpo material, então eles entram em conversação. Então, o Segismundo fala assim para o Adelino: perdoe-me, irmão, murmurou Segismundo, com infinita humildade. O Senhor recompensá-lo-á pelo bem que me faz. E Adelino fala para ele: disponha de mim, serei seu amigo. E mais à frente ele diz assim: o organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. E radiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Porque antes houve uma conversação desses amigos espirituais com o espírito do Adelino, no sentido de levá-lo a entender a necessidade da reencarnação daquele companheiro e de buscar na sua alma também o perdão pelas coisas que tinham acontecido com eles em situações passadas, em encarnações passadas. Então, a partir do momento em que Adelino aceita essa orientação, em que ele revê todo o seu comportamento, em que ele perdoa, em que ele resolve aceitar, que ele chega à aceitação, toda a sua atmosfera se modifica. Todos os pontos do seu perispírito se modificam. Por quê? Porque ele exerceu ali o quê? A lei do amor. Ele exerceu o perdão. Ele consegue perdoar aquele companheiro para recebê-lo nessa próxima encarnação na figura de filho. Então, ele perdoou. Ele exercitou a lei do amor. E aonde existe a lei do amor, aonde o amor é aplicado, não há impedimento, não há barreira que possa fazer de impedimento para que uma ação se execute. Né? O amor é a nossa força maior. O amor é a nossa capacidade maior de facilitar ou de permitir que as coisas aconteçam na vida da gente. Mais à frente, ainda sobre isso, quando eles estão fazendo a programação do corpo de Segismundo, o mentor coloca assim para André Luiz: já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá de futuro, verificando de perto as imagens. Então, olha só, a preparação de todo o plano espiritual em relação ao corpo que aquele novo ser vai receber. E ele diz assim:
Já observei de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Entretanto, e nesse momento concentrou toda a sua atenção no interessado, é necessário que você lhe faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, não obrigam a novas quedas espirituais quando dispomos da verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores se de fato procura conhecer as lições e pô-las em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor, e quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia que se referia a Jesus em seu apostolado. Então, eles estão analisando ali todo um quadro que Segismundo irá apresentar durante a sua vida. Mas, assim mesmo, a gente percebe, embora esteja aqui, ele está fazendo aqui toda a análise do corpo de Segismundo, as complicações que ele pode surgir, né, na vida dele, mas a gente percebe o amparo que essa espiritualidade está dando a ele, dizendo assim, olha só, você vai ter determinados problemas, porque você precisa se ressarcir diante da lei divina. Tá? Mas você não está sozinho. Você não está sozinho. Você está sendo amparado. Não é verdade? E a gente vê isso, me permita agora fazer uma colocação minha particular, a gente vê isso de uma forma tão clara, mas tão clara na vida da gente, é só a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Há 3 anos atrás, vai fazer agora em agosto, 3 anos atrás, eu infartei. Eu estava sozinha dentro da minha casa e, de repente, eu senti um aperto no coração, uma pressão no peito. Não me assustou, não foi nada que tivesse me assustado demais, não me assustou demais. Eu senti aquela pressão, a sensação que eu tinha é que eu tinha gases presos no peito, né? E senti aquela pressão e eu estava pronta para ir para a rua, para fazer minha caminhada. Quando eu senti essa pressão, eu voltei, que eu botei a mão na orelha, senti que eu estava sem brinco, eu adoro um brinco, né? Eu já disse que eu devo ter sido índia, devo ter sido comprada assim, pelos portugueses, por muitos balangandãs, me apresentaram os balangandãs, e eu saí me vendendo pelos balangandãs, e eu voltei para botar o brinco. Quando eu estou pegando o brinco na caixinha de bijuteria, eu sinto essa pressão no peito. E fiquei assustada, aquela coisa assim, o que é isso? Né? Eu falei assim, mas não foi nada que eu tivesse assustado. Então, eu voltei, a dor não aumentou, a dor não diminuiu, a dor não passou. Eu tomei lá, que eu sou covarde toda a vida, eu tenho medo tremendo, entende? Inclusive de morrer, né? Aí eu voltei, como eu já estava sob tratamento com um cardiologista, tomei um calmantezinho que ele me dava, ele falou assim, olha, quando você se sentir assim muito tenso, coisa e tal, você toma metade desse comprimido, ou um comprimido inteiro, sem problema nenhum. Eu peguei, fui lá na hora, tomei o calmante, deitei. Mas aquela dor não aumentou, não diminuiu, não fez absolutamente nada, né? Aí eu levantei de jogar, de repente eu andando pela casa, eu fazendo exercício, isso pode melhorar um pouco isso, né? Comecei a andar, mas não melhorou. E de repente eu sento na sala e eu escuto nitidamente, falarem assim para mim, você está infartando. Nitidamente, escutei, como se alguém estivesse do meu lado falando, você está infartando. Eu peguei o telefone, chamei uma cooperativa de táxi e falei assim, olha, eu estou passando mal, estou com um problema no coração e eu preciso de um táxi para me levar para um hospital. Telefonei para o meu irmão, que mora no mesmo edifício que eu moro, e falei para ele, olha, senti uma dor no coração, não vou ficar em casa para pagar para ver, que o meu medo me leva a isso, correr logo, buscar logo o socorro médico, não vou pagar para ver. Eu chamei um táxi, você vai comigo no hospital? Vou sim, então desce que o táxi está chegando. Peguei a bolsa que eu estava, uma bolsa tiracolo, que eu saía para andar, hoje em dia eu não faço mais isso, mas eu saía para andar sem nada, só com chave, um trocado, caso eu quisesse pegar um ônibus ou comprar alguma coisa que eu visse no meio da rua. Só isso, telefone celular, chave e um trocadinho dentro da bolsa. Peguei essa bolsa, joguei dentro da outra bolsa e fui embora ao hospital.
né? Crente que eu ia chegar no hospital e ia sair logo depois, né? Aí o médico me atendeu, cheguei e disse, o que quero? Me atenderam, bota remédio embaixo da língua, bota isso, bota aquilo, faz eletrocardiograma. Aí o médico perguntou se eu tinha algum eletro comigo. Eu falei, não tenho nenhum aqui comigo, tenho na minha casa. Então, eu vou te prender aqui até mais tarde para a gente fazer um outro eletro e verificar, comparar com esse agora para ver o que fez. Tá bom, então, crente que eu ia voltar imediatamente, 4 horas da tarde, iria voltar. Dei alguns telefonemas e fiquei lá. Quando foi de tarde, que eu fiz o outro eletro, quando o médico voltou, ele falou para mim, olha só, o seu eletrocardiograma continua alterado, as suas enzimas cardíacas estão alteradas, isso significa que você infartou. E as primeiras 48 horas são críticas e eu vou solicitar uma vaga na UTI para você, né? Eu falei, tá bom. Aí telefonei de novo, né, para algumas pessoas, para dizer o que tinha acontecido. Eu vinha, no final do dia, eu tinha uma reunião aqui no Leon Denis, telefonei para um companheiro dizendo que eu não ia poder vir, né? Aí, na mesma hora, eu pedi para ele, pelo amor de Deus, pede uma orientação para mim. Tá, pede uma orientação dizendo que aconteceu isso assim, assim. E tá bom, pode deixar que eu peço, né? Porque eu vou ter que fazer cateterismo, vou ter que fazer uma série de coisas. Você pede uma orientação para mim. Tudo bem. Aí ele foi, pediu orientação, e depois ele me levou, né? Não me levou no mesmo dia, depois ele me levou. E quando ele levou, já estava me submetendo, já ia submeter ao cateterismo, etc. e tal. Então, fiquei lá, fui internada, depois fui transferida para outro hospital, onde me submeti a uma cirurgia, tive que botar lá algumas pontes de safena, já que as estradas lá estavam um tanto quanto complicadas, então tive que alterar algumas coisas lá. E no momento em que eu recebi a orientação depois, né, foi o nosso irmão Vitor, o doutor Vitor, quem me respondeu, ele disse assim, na orientação, nós já estávamos há algum tempo de olho nela. Não foi exatamente isso, mas seria significado. Nós já estávamos há algum tempo de olho nela, quer dizer, tomando conta dela, né? Fala para que ela se submeta a qualquer tipo de tratamento, porque o pior já passou. Claro que você fica na mente, o pior já passou, né? Agora tudo dará certo. Agora, o que será esse tudo dará certo? Né? A gente sabe qual é esse tudo dará certo? O que vai dar certo? Vai dar certo eu aqui ou vai dar certo eu lá? Para onde é que eu vou? Onde é que vai ser o certo? Né? Mas a orientação é essa, que tudo dará certo, né? Para se manter tranquila, submeta a todo o procedimento que for necessário, que tudo dará certo. Ainda colocou assim, o Herman tem estado com ela desde o dia do evento. E aí é a hora da gente que só tem uma opção, é acreditar ou acreditar. É confiar ou confiar. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Ou você vai colocar em prática tudo aquilo que você ouve, que você lê, que você fala, que você recebe, ou então você vai fazer o quê? O que eu vou fazer com tudo que eu ouvi naquele momento? O que eu iria fazer com tudo que eu tinha ouvido, com tudo que eu tinha falado, com todo o conhecimento, pouco, mas com todo o conhecimento que eu tinha em relação à doutrina espírita? Eu não tinha outra opção. É confiar ou confiar. Né? É claro que eu fiquei preocupada com isso, com o que vai melhorar, que vai ficar bem, coisa e tal. Né? E eu lembro que, na hora que eu fui para a minha cirurgia, eu falei assim, bom, em que hospital eu irei acordar? Né? Eu vou acordar nesse hospital aqui, ou eu vou acordar no hospital do plano espiritual? Em que hospital eu irei acordar? Mas como a doutora Erma disse que estava, o Vitor falou que a doutora Erma estava me acompanhando desde então, aqui ou lá, eu estou bem acompanhada, vamos embora, vamos ver o que vai acontecer. Né? Então, é confiar ou confiar. A gente não tem. Então, a gente sabe que quando a gente renasce, quando a gente encara uma reencarnação, a gente está encarando uma reencarnação para o progresso desse espírito, para a evolução desse espírito. Né? Quando eu me preparei para reencarnar, eu me preparei para a evolução desse espírito que hoje se chama Vânia, mas que em algum momento deve ter feito muitas coisas, inúmeras coisas erradas por aí, para chegar até aqui, certo? Então, mas eu sei também, eu tive a prova concreta disso no momento que ele fala, há muito estávamos de olho nela, quer dizer, eu nem estava imaginando em sentir alguma coisa, eu nem sabia que eu ia sentir alguma coisa, e eu já tinha esses amigos espirituais que estavam me monitorando, de uma certa forma, me monitorando. Gente, existe amparo maior do que esse?
Existe uma coisa maior do que essa, você ter a certeza, você perceber, você sentir na sua pele toda uma situação de perigo que você possa estar vivenciando e você receber a notícia, olha só, você não está sozinha. A gente está tomando conta de você há um tempo grande. Você pensa que você está andando sozinha por aí. A gente pensa que está andando sozinha por aí, mas a gente não está andando sozinha. Né? Então, ter medo de quê? Eu sei que eu vou ter que me ajustar com uma série de situações. Nós temos que nos ajustar com uma série de situações na nossa vida. São as coisas que aparecem aí na vida da gente. Né? É o coração, é diabetes, é pressão alta, isso no campo orgânico. Né? São as dificuldades, às vezes, da vida social, são as dificuldades de trabalho, são as dificuldades de uma série de coisas que a gente tem. Mas se a gente analisar a vida da gente, apesar das dificuldades que a gente enfrenta, a gente percebe esse amparo, que não é de agora. Esse amparo, como a Aparecidinha colocou em relação à evangelização, esse amparo vem de lá de trás, vem lá do plano espiritual, desses amigos espirituais que nos acompanham a partir do momento em que a gente optou, em que a gente pediu, em que a gente tinha necessidade de renascer. Então, esse amparo vem de lá. Ele não deixa. Nesse capítulo, André Luiz traz isso para a gente. A gente vê a preparação desse casal, a gente vê a harmonização deste casal, a harmonização deste grupo familiar para que pudesse receber esse novo companheiro. Né? A gente percebe tudo isso. E a gente tem medo de quê? A gente vai ter medo de quê? O que me resta é saber que eu tenho o amparo divino, me resta saber que eu tenho a proteção divina, resta saber que eu tenho amigos que podem me amparar no momento de dificuldade, eu tenho a doutrina espírita que me esclarece, que me consola, que me mostra de onde eu vim, para onde eu vou, que me mostra os objetivos para os quais eu fui criada, que me mostra que eu vou chegar lá no ponto final da encarnação, que é lá a perfeição moral. Quando é que eu vou chegar lá? Eu não sei, mas todos nós iremos chegar lá. Que me mostra a importância da lei do amor, né? Que a grande fatalidade do amor é o reencontro da gente, onde quer que a gente esteja, nesta vida ou na outra vida. Que eu preciso estar perto daqueles espíritos que eu tenho, né, de uma certa forma, foram criados como desafetos, não desafetos, mas não cheguei a ser desafetos, mas um amor um pouquinho entorpecido, né, que a gente tem por algumas pessoas. Eu preciso estar perto desses espíritos, eu preciso reconquistar esses espíritos que podem chegar na figura do marido complicado, da esposa, do filho, do genro, da nora, do sobrinho, do irmão, que pode chegar, mas são espíritos eternos como eu sou. São espíritos fadados à perfeição moral, como eu sou fadada à perfeição moral. São espíritos que precisam passar por reajustes, como nós precisamos passar também. Então, todos nós estamos ligados a isso. Muitas vezes, a gente, quando vê alguém passando por uma determinada situação, por exemplo, quando a gente vê uma criança que tem algum problema, uma criança especial que dispensa tratamentos especiais, a gente fala assim, porque olha só, a gente deve ter feito alguma coisa em outras vidas e, de repente, agora está pagando. Mas será que está pagando mesmo? Não é benevolência de Deus, misericórdia divina, para com a gente, não para com aquele espírito? E a Nancy Pullman tem um livro, se eu não me engano, parecia lembrar, eu acho que é o Castelo das Aves Feridas, que ela faz um trabalho com excepcionais, e tem uma parte, eu já li há algum tempo esse livro, tem uma parte do livro em que ela se depara com espíritos que estão aceitando a deformidade no corpo físico, eles aceitam reencarnarem como espírito, como crianças especiais, e não porque eles precisem, não, aqueles espíritos não precisam disso. As pessoas com as quais eles iriam conviver é que precisavam passar pela dificuldade, pela prova, pela dificuldade de conviver, de criar uma criança com necessidades especiais. Então, não era ele que precisava. Então, ele estava aceitando aquela encarnação com aquele corpo especial, daquela maneira especial, não porque ele precisasse daquilo,
mas em amor às pessoas que queriam conviver com ele e que precisariam desenvolver amor, desenvolver fraternidade, desenvolver compreensão, desenvolver uma série de outros fatores que ele não precisava. Mas ele aceita passar por aquilo. Então, o nosso olhar sobre a dificuldade é um pouco assim, tipo assim, toma aqui, pega ali. Fez errado aqui, aconteceu ali. Dar conta dos nossos erros, dar conta dos nossos defeitos, com certeza iremos dar conta, porque a nossa lei também é de progresso, a lei que nos rege é de progresso. Então, nos acertar com essas dificuldades da vida espiritual, das dificuldades que nós conquistamos, que nós fabricamos, que nós providenciamos ao longo das nossas vidas, nós precisamos dar conta dessas dificuldades. Mas nenhuma dessas dificuldades vem para nós sem a misericórdia divina. Né? É o esclarecimento que nos ajuda a encarar a dificuldade de uma forma diferente, é o esclarecimento da evangelização, que ajuda a preparar esses espíritos, né, para as dificuldades que podem surgir, para a vida mesmo, nem visando as dificuldades, mas para aquele momento que pode vir a acontecer. Então, que a gente não tenha medo, não tenha receio, encarnado com vistas ao desencarne, que em algum momento acontecerá. Né? Enquanto desencarnado, que a gente não tenha medo com vistas ao reencarne, que fatalmente também acontecerá. E que a gente lembre sempre, não somos ovelhas perdidas na casa do Pai. Somos espíritos amparados, somos espíritos amados, somos espíritos queridos, somos espíritos aguardados, esperados. Somos espíritos assim. Então, que a gente não tenha medo de enfrentar as dificuldades da vida, os reveses da vida, as complicações da nossa vida atual que nos levam ao desencarne, e que a gente não tenha medo também, não tenha receio de encarar as dificuldades no plano espiritual com vistas ao nosso renascimento. Porque, acima de tudo, há um Deus de justiça, há um Deus de amor, há um Deus de caridade, que está junto de nós, dizendo assim, segue em frente. Pega a tua charrua e segue em frente, porque você é meu filho e contigo eu estarei em todos os momentos em que você necessitar. Que Deus nos ajude, nos ampare, nos fortaleça e nos leve sempre a desenvolver dentro de nós a nossa vontade de servir e a nossa vontade de caminhar acima de qualquer coisa. Muita paz aos nossos corações.